Dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aí trazendo mais um Temas da Semana, junto aqui ao nosso canal do Conversa Mole. E como eu havia prometido, hoje nós vamos debater a respeito do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Para aqueles que não conhecem, o Ernesto Araújo, é o nosso querido chanceler, trazido aí pelo Bolsonaro através da indicação do guru da família lá de Virgínia, ok? Mas vamos conversar sobre o assunto, vamos conversar sobre política externa um pouquinho, vamos bater um papo, vamos mostrar aqui as nossas opiniões. É sempre um canal de opinião, E vocês têm aí a liberdade de comentar e trocarmos ideias a respeito, tá bom? Para isso, roda a vinheta. Bom, pessoal, o Ernesto Araújo, ele se formou em letras, E entrou no Colégio Rio Branco, no Instituto Rio Branco, em 1990, se formando em 91. Hoje, para um ministro de Relações Exteriores, o top da linha da carreira diplomática brasileira, ele é considerado um jovem, Ele tem 53 anos, tá certo? O Ernesto Araújo, defensor aí da conspiração, defensor das teorias de conspiração, defensor do antiglobalismo, com pronunciamentos assim do tipo que jamais poderiam ter saído de alguém que representa um país perante ao mundo, tá certo? Segundo o Araújo, a esquerda, sequestrou a causa ambiental, e se prevaleceu criando uma ideologia da mudança climática. Tal ideologia que ele defende, e chama de climatismo, seria produzido pelo ajuntamento de dados que possam sugerir, correlação entre o aquecimento global e o aumento de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Ele alega que tal correlação é pseudocientífica, que ela não existe. É um dogma criado para justificar o aumento de poder e regular os estados sobre a economia. É o poder das instituições internacionais sobre os estados nacionais. Para ele, isso teria como objetivo final sufocar o crescimento dos países capitalistas e transferir o poder econômico do do Ocidente para a China. Vocês vejam como é que pode um ministro de Relações Exteriores vir a público, escrever, colocar no Twitter, fazer pronunciamentos com este tipo de declaração. Não é possível, é uma coisa inimaginável. Aliás, só é possível dentro desse desgoverno que a gente tem. No próprio meio que ele vive, dentro do Ministério lá das Relações Exteriores, no Itamaraty, ele tem sido apelidado de parasita entre alguns embaixadores que estão na ativa há mais tempo lá dentro do serviço diplomático. E o que acontece? Acontece o seguinte: agora, com a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos e a consequente derrota do Trump, o sentimento de parasita, que o pessoal de carreira diplomática tem, aumentou. Só para vocês terem uma ideia, parasita, na definição aqui do Aurélio, é o organismo que vive em outro organismo, dele obtendo alimento, não raro causando-lhe dano.
Então, Ernesto Araújo, que vive se alimentando, né, das coisas do Itamaraty, dessas sandices que ele vem colocando, ele está destruindo a imagem, né, da diplomacia brasileira, que sempre foi pautada pelo bom senso, né, por uma aliança entre governos, tá certo? Por um bom diálogo, e isso ele vem simplesmente defenestrando, arrancando fora das raízes. Né? Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, ele causou um enorme desconforto dentro do Ministério das Relações Exteriores. Esse desconforto foi, inclusive, reflexo, né, de uma nota dura da Embaixada da Alemanha e do Estado de Israel, quando, na época, ele inventou, não sei de onde ele tirou, eu sei de onde ele tirou, lá da Virgínia, que o nazismo era um movimento de esquerda. Mas, gente, isso não é só isso, não. Esse não é o único episódio negativo, né? Outros se seguiram, como se sabe. Em relação à Europa, por exemplo, a gestão do Ernesto Araújo, ele tem se contraposto constantemente, né, à Alemanha e à França. Países que a gente tem tradições, né, relações tradicionais há séculos, tá certo? Agora, o pior de tudo é o ataque sistemático ao nosso maior parceiro comercial, ao nosso maior parceiro de investimentos, o nosso maior parceiro hoje até em vacinas, que é a China. Seguidamente, o nosso querido Ernesto Araújo vem criticando a China com informações falsas, dizendo que o vírus é chinês, que o vírus foi criado pela China para dominar o mundo e outras dessas teorias conspiradoras que ele defende constantemente. Tanto é que nessa última negociação agora que houve da vacina Coronavac, os insumos, o IFA, né, que estava sendo negociado, ele não participou. Ele não participou, eu vou também explicar por quê. Porque na última correspondência que houve entre Brasil e China, através dos seus embaixadores, dos seus representantes diplomáticos, houve uma série de insultos do chanceler Ernesto Araújo ao embaixador chinês. Hoje, o Ernesto Araújo está com a cabeça premium. A China está pedindo a cabeça dele, a Índia está pedindo a cabeça dele, e, pelo visto, ele não deve demorar muito, até mesmo pela própria declaração do Mourão, que houve ontem, né? Mas vejam, são uma série de fatores, uma série de coisas que não dá para a gente engolir a seco, né? E continuar dando trela para esse sujeito que é um desequilibrado, como grande parte dos ministros deste governo. Porque não acredito que um chanceler venha discutir, olha, com a França, com a Venezuela, com a Alemanha, com a China, com a Argentina, né? E agora, como é que ele vai se virar? Eu só queria saber, porque o bicho vai ficar preto agora, né? Porque durante todo o tempo das eleições, ele promoveu notícias falsas com relação à eleição do Trump. Ele promoveu até, ele elogiou, né? Ele fez uma manifestação, teoricamente, se você for ler, a favor daqueles imbecis que invadiram o Capitólio, né? Por todo o tempo vinha alimentando a esperança de que o Trump revertesse os votos, né, com a teoria absurda de que os votos nos Estados Unidos foram roubados, e todas essas sistemáticas que agora ele vai se colocar num lençol, assim, numa camisa de força muito apertada. Na opinião daqueles com quem eu converso no Ministério das Relações Exteriores, o pior momento na visão desses diplomatas vai acontecer agora com a entrada do John Kerry.
O John Kerry, hoje, ele é o encarregado pelo presidente Biden para as questões de meio ambiente. E ele é um cara extremamente pontual nas suas questões, radical, não tem conversa paralela, né? Então isso significa o seguinte: ou o Ernesto Araújo muda completamente a sua política externa, a sua visão interna, né, sua previsão interna no Itamaraty, né, ou haverá nos próximos 2 anos uma retaliação americana, eu não tenho dúvida. Aliás, os próprios diplomatas de carreira dentro lá do Itamaraty em Brasília acreditam fielmente nisso, né? Principalmente por causa desse alinhamento cego a esse viés, né, ideológico, extremista de direita, que ganhou muita força com o Trump, mas agora, depois da vitória do Itamaraty, esse tipo de política está esgotado. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha que falar. Eu encontro com vocês na próxima semana. Aliás, nessa semana ainda temos mais um vídeo. E depois a gente volta a trocar mais ideias aí. Tá bom? Um grande abraço. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E tamo juntos.